Olá, meus queridos telespectadores de Viçosa e região, que tanto agradeço pela fiel audiência. É sempre um prazer imenso estar aqui na TV Viçosa, através deste programa que semanalmente mostra a sociedade mais bonita e produtiva do interior de Minas Gerais. Lembrando que para adquirirmos conhecimento é preciso estudar, mas para adquirirmos a sabedoria é preciso observar, não é mesmo? E na pauta de hoje vamos conversar com o Major Jean Michel Costa do Amaral, né, subcomandante da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar de Viçosa. Né? Tudo bom, Major? Obrigado mais uma vez pelo convite, Sônia, TV Viçosa. E a gente está aqui um pouco para falar sobre a cidade de Viçosa, região, na área de segurança pública. E eu sempre, mais uma vez, agradeço, né, a deferência, né, que a TV Viçosa e até mesmo a Rádio Universitária tem com a Polícia Militar para divulgar assuntos de interesse da cidade e da região. E o prazer é todo nosso em recebê-lo aqui, Major. Da mesma forma, receber a queridíssima Sargento Ivone, né, que em abril estaremos aí entrevistando-a. E agradecemos também sempre a presença de vocês lá na Rádio Universitária com a gente. Exato. E o que você pode falar sobre a sua atuação e a atuação da corporação aqui em Viçosa, Major? Bom, Sônia, a gente vem até num momento bastante oportuno aqui para falar sobre segurança pública em Viçosa. A cidade vivenciou, né, principalmente até o início do ano passado, uma situação um pouco complicada aqui em Viçosa, né? A cidade vivia, tinha na sua rotina um crime que de fato chamava a atenção, né? O volume de crimes, principalmente crimes de natureza violenta, que a gente chama, que são os homicídios e os assaltos, né? E os homicídios muitas vezes ligados à disputa de grupos rivais, grupos esses que estão normalmente ligados a tráfico de drogas, é o que praticamente motiva ou motivava as mortes até então violentas aqui na cidade de Viçosa. E do ano passado para cá, depois da implementação de uma política ou seja, não só a Polícia Militar, mas como também os outros órgãos que no dia a dia utilizam, né, ou trabalham na segurança pública, né, a gente chama dos órgãos de defesa social, eles passaram a ter uma atuação que em conjunto, né, a gente costuma falar que houve um alinhamento dos planetas em que o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Militar, a Polícia Civil, né, começaram a ter um alinhamento em que resultou numa diminuição importante da criminalidade em Viçosa. Então, do meio do ano passado, de 2018 para cá, a gente assistiu assim uma queda vertiginosa dos índices criminais na cidade de Viçosa, para que a gente possa destacar, comparar como é que isso melhorou. A Polícia Militar de Minas Gerais, através do governo do estado, ela todos os meses elabora um ranking das unidades da Polícia Militar, das principais cidades do estado de Minas Gerais, em relação à criminalidade. Viçosa, no início do ano passado, primeiro trimestre do ano passado, 2018, Viçosa figurava como a 82ª cidade do estado em índices criminais, ou seja, nós estávamos no último lugar, né? Num ranking de 84 cidades, nós estávamos em 82. Então, ou seja, Viçosa era considerada, no passado, até o início do ano passado, uma das cidades mais violentas do estado de Minas Gerais. Claro que há comparativos, né? Isso é medido através de taxas e índices, ou seja, há um comparativo entre o número de crimes e a população da cidade. Né? Nós certamente temos em outras cidades do estado um número de crimes maior, mas em comparação à população, o número de crimes aqui era consideravelmente alto. Então, o que a gente vem dizendo é que desse primeiro trimestre do ano passado até esse trimestre, que está fechando agora, né, essa semana, nós tivemos uma diminuição sensível, ou seja, nós passamos do número 82 e eu não tenho ainda o ranking agora do mês de março, mas certamente nós estaremos em primeiro ou em segundo lugar no estado, ou seja, deixa de ser a cidade mais violenta do estado para ser a mais segura do estado de Minas Gerais. Né? E não são números maquiados, né? Tudo feito de uma forma muito transparente. Né? Os números estão aí justamente para que sejam auditados, fiscalizados, e é tudo feito com muita transparência, mostrando que, de fato, a Polícia Militar, a Polícia Civil, fazendo inquéritos de qualidade, o Ministério Público, como sempre, um órgão muito sério e competente, fazendo o seu trabalho sempre foi feito, e o Poder Judiciário, né, com o pensamento de fato,
recuperar o preso, mantendo o preso, fazendo-se cumprir a lei, tudo isso alinhado, trabalhando de forma certa, o resultado é esse, né? Certamente com uma tática especial, né, que só vocês têm para... Exato. Então, assim, no que compete só a Polícia Militar, o nosso trabalho é prevenção do crime e, quando o crime acontece... Enfrentamento também. Enfrentar. Né? Na parte de enfrentamento, a nossa unidade tem dado show. Nós temos um índice altíssimo de prisão de autores de assalto, outros crimes, principalmente homicídio e assalto. Recentemente, nos últimos 2 meses, nós tivemos um número bastante elevado de infratores presos quando do cometimento de algum crime e aqueles envolvidos com o tráfico de droga. O tráfico de droga é um tipo de combate que a gente faz diferente dos assaltos e os homicídios, né? Porque o tráfico de drogas a gente precisa, primeiro, ter um levantamento, né? Fazer um trabalho da inteligência, né? Nós temos uma equipe da inteligência que faz um levantamento de onde acontece, quem está envolvido, onde se guarda, como é que se desenvolve, para que então a gente atue de forma pontual. A gente não pode apenas sair aí pela rua abordando A ou B, né, encontrando pequenas quantidades. Nós precisamos ir lá naquele que fornece. Então, nós tivemos um trabalho muito bom nesse sentido. A gente adota uma estratégia de não atacar tudo de uma vez só. A gente elege os top 10, que a gente fala de cada tipo de crime. Então, nós elegemos ali os top 10 do tráfico, os top 10 do assalto, os top 10 do furto, e nós atacamos de forma pontual. E nós partir desses, vocês vão em outros? Exatamente. Normalmente, o crime de tráfico de drogas, quando você encontra um infrator, ele, de certa forma, nos faz ligar a outros infratores também envolvidos no crime, porque eles têm sempre algum tipo de envolvimento, né? Os próprios celulares, a própria comunicação que a gente encontra não só no celular do infrator, mas como também nas anotações ou com quem a gente encontra ali na boca de fumo, nos faz chegar a outros pontos. Então, a gente, para ir um passo de cada vez, a gente decidiu em quem a gente devia atacar. E a gente tem que atacar aqueles 1% da população que incomoda, né? 99% da população é formado por pessoas de bem. Esse 1% é o que incomoda, esse 1% que é infrator, que é o assaltante quanto mais, o homicida quanto mais, é que acaba incomodando toda uma cidade. Então, ou seja, nós trabalhamos para os 99% de bem, né? O nosso público-alvo, nossa força de trabalho, nosso empenho, nossa dedicação, nossa entrega é para os 99% das pessoas de bem. Para essas pessoas nós trabalhamos. E para trabalhar para essas pessoas de bem, nós temos que atacar esse 1%. E atacando esse 1% é que a gente consegue deixar os outros 99% satisfeitos. E o tráfico sempre é ponto de partida para outros crimes? Sim, principalmente o homicídio. Posso dizer para a senhora de que uns 5% só dos homicídios aqui de Viçosa e região, porque a nossa companhia da polícia, ela atende Viçosa e mais outros 9 municípios aqui no entorno, pegando Teixeiras, Paula Cândido, Coimbra, Ervalha, Araponga, Pedra do Anta, esses são os municípios que a gente tem responsabilidade. Então, todos esses índices criminais, eles recaem sobre esses 10. Mas voltando à questão do homicídio, 5% dos homicídios que estão acontecendo hoje, não só em Viçosa, mas nas maiores cidades de Minas, eles estão diretamente ligados a tráfico de drogas, que a gente coloca como sendo uma disputa de grupos rivais. Há sempre um revanchismo. Então, o grupo A, que desafia o grupo B, se porventura há um homicídio, né, o integrante do grupo A vai lá e mata o integrante do grupo B, que é o adversário, que é o rival, esse grupo B não deixa barato, vai querer ir lá voltar e matar o integrante do grupo A. E fica esse revanchismo sem fim, né? Até que, se porventura um grupo seja preso e o outro se aquieta, ou que os dois sejam presos. O que o nosso trabalho da inteligência fez no ano passado foi manter preso os principais líderes dos grupos, aqueles que davam causa, aqueles que mandavam matar ou que matavam. Então, com a prisão desses que estão presos ainda, pode perceber que a cidade está muito tranquila em relação principalmente a homicídios, né? Então, o que a gente tem visto nos últimos tempos é que os homicídios acontecem em virtude do tráfico de drogas, principalmente. E no caso de Viçosa, por ser uma cidade também universitária. Universitária, né? Atrai mais o tráfico de drogas. Atrai, né? Vamos dizer assim, que é um mercado consumidor que o traficante espera chegar, né?
Então, a gente até percebe que o crime dá uma arrefecida, diminui um pouco a partir do mês de março. E há alguns levantamentos, algumas teses, alguns estudos que apontam que o traficante ele passa a não fazer assalto quando da chegada do mercado consumidor, porque ele começa a vender mais. Então, às vezes, um ou outro assalto que acontece é em virtude de um prejuízo que o traficante teve e ele manda seus comparsas fazerem um assalto para poder, vamos dizer assim, compensar uma perda de uma apreensão que a Polícia Militar fez, por exemplo. Vou lá na casa do traficante e pego tantos quilos de droga. Houve um prejuízo para ele. Ele foi preso. Então, ou seja, o grupo dele vai ter que pagar advogado para ele, vai ter que pagar aquela droga que foi apreendida pela Polícia Militar. E de onde vai sair o dinheiro? O dinheiro vai sair do assalto. Então, normalmente, quando a gente faz a prisão de grande quantidade de droga ou de um líder do tráfico, a gente sabe que em algum momento aquela gangue vai promover algum assalto bem planejado para poder bancar aquele prejuízo. Então, assim, é um ciclo. A gente tem que combater dos dois lados. A gente tem que prender o traficante e depois tem que evitar que o assalto aconteça. E tem a dívida também do tráfico, né? Fulano ficou devendo o grupo. Grana, ficou normalmente devendo grana. As dívidas, né, do pequeno consumidor Eles não com o perdoam traficante também, né, a dívida. É cobrada com a morte, porque não há justiça trabalhista, né? Não tem como o traficante cobrar o não pagamento da droga e no PROCON, não é verdade? Tem que cobrar com a vida do cara, né? Tem que cobrar mostrando um exemplo, né? Ou seja, a gente sabe que lá no código de ética deles, né, se porventura um consumidor não paga, né, para que o traficante não fique mal visto lá no mundo do crime, né, como sendo um traficante frouxo, né, ele tem que cobrar isso através de morte, ou normalmente o que a gente tem visto em alguns momentos também é juntar um grupo e ir até lá e agredir o cidadão quase até a morte, né, ou ir até a casa do consumidor, né, do usuário, e levar de tudo que há de posse dele. Normalmente eles levam um carro, levam a moto, levam alguns bens, né, e muito disso a gente não fica sabendo, né, a gente sabe do relato de algumas famílias que nos dizem que o filho às vezes entregou um carro, o filho entregou uma moto, o filho entregou o celular, entregou um outro equipamento, justamente para pagar essa dívida. Às vezes junta um monte de eletrodoméstico também para entregar. Exato, né? Existe ainda um bastidor, né? Uns bastidores ainda muito tristes, né? De famílias que têm filhos ou parentes envolvidos e que vivem um drama muito grande dentro de casa por, de fato, isso, né? Não ter como pagar o produto do seu vício, né? E entregar as coisas que estão dentro de casa. Porque vive sob ameaça, né? Até sob ameaça, né? E a família, muitas ameaça. das vezes, acaba tendo que concordar com isso, né? Para que ela não tenha que colocar a polícia no meio, né? De ter que concordar com aquilo, porque se porventura a família é contra aquele familiar usuário, ele normalmente traz um transtorno enorme dentro de casa, agride familiares, agride pais, quebra tudo dentro de casa. Né? Muitas das vezes a gente é chamado quando acontece dessas questões. E né? geralmente essas questões têm o trato, tem o uso da droga no meio, né? Geralmente Certamente. tem. E aí a gente, outro dia, estava até falando lá na rádio universitária, de que não existe uma faixa etária. Infelizmente, hoje, com a chegada do crack, né? Hoje não, porque o crack já está extremamente disseminado, mas o crack deixa a pessoa muito dependente e num grau assim de violência um pouco maior. E não há faixa etária, né? A gente não pode mais imputar como sendo o jovem, o grande usuário de droga. Nós temos uma série de situações em que a gente encontra generalizou. Já pais de família, de todas as classes sociais, envolvidos com droga, né? Aí depende do que o cara tem para comprar, né? O crack é o mais barato, a maconha também, mas a maconha normalmente vem envolvida com outro tipo de droga, e a cocaína para quem é mais abastado. Mas de todas as faixas etárias e classes sociais estão envolvidos e a gente sabe de relatos de pessoas que vivem esse drama em casa e às vezes não vem a público, né, pela vergonha, talvez, de dizer que você tem um familiar que é viciado. Né? Major, nós vamos ao intervalo e a gente volta já já. Fique ligado, amigo ouvinte, amigo telespectador, já já a gente volta.
Viação União, há 42 anos crescendo junto com Viçosa. Viaje conosco, use nossos serviços. Viação União, a menor tarifa do Brasil. Viação União, oferecendo o melhor em transporte coletivo com ônibus modernos e confortáveis. Olá, minha gente, não tem algo mais triste do que o pai e a mãe não ter aonde colocar os seus respectivos filhos. Foi pensando nisso que nós estamos construindo a creche da EV, uma creche ampla, com acessibilidade, para acolher mais de 200 crianças. A inauguração é neste ano, no ano de 2019. Não é isso, Ana? Exatamente, está prevista essa inauguração, um espaço apropriado para as crianças e, como a Adélia Prado fala, um sonho não morre. Então todas as crianças vão ter a chance, né, de estar aqui num espaço adequado, pensado para elas. É isso aí. E aí? Bora ingressar na Univiçosa? Com sua nota do Enem? Se você realizou o Exame Nacional do Ensino Médio Em 2016, 2017 ou 2018, Nós aceitamos a sua nota para ingressar na faculdade. e ainda oferecemos desconto de até 80%. Na primeira matrícula de acordo com a sua nota. 2019 é o seu ano. Vem pra Univiçosa! Vem! Oi, gente, já estamos de volta para continuarmos a nossa entrevista com o Major Jean, subcomandante da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar de Viçosa. Major, em Viçosa, o que é mais consumido? Qual o tipo de droga mais consumido? Nós temos, em primeiro lugar, a maconha, porque, vamos dizer assim, o traficante tem mais facilidade de conseguir. E no público que nós temos em Viçosa, ela é a droga mais popular, né? Vamos dizer assim, que para principalmente, vamos colocar o estudante, obviamente não vamos taxar o estudante como sendo o principal mercado consumidor, mas para o jovem que às vezes precisa ter uma rotina também normal,
né? Ele tem que consumir a droga, ele tem que ainda manter a rotina do dia, né? Ou ele tem que ir no trabalho, ou ele tem que ir para a escola, ou ele tem que voltar para casa e encarar os pais e ter uma vida tranquila. Normalmente a maconha é a mais utilizada. Em segundo lugar, e páreo a páreo, tem a cocaína e o crack, né? O crack normalmente consumido para quem não tem ainda condições de comprar a cocaína todos os dias, né? Em todos os dias certamente há procura, então depende do nível do vício do usuário, mas o crack é uma droga bastante popular para quem já saiu da maconha e quer uma coisa um pouco mais pesada, então o crack é bastante popular, normalmente nas abordagens que a gente realiza na rua todos os dias. O crack normalmente a gente encontra, e a gente encontra o crack com o operário, com o estudante, com o empresário e com o aposentado. A gente encontra o crack no bolso de toda essa turma. Dependendo do lugar em que a gente faz a operação, em quem a gente aborda, infelizmente essa droga tem sido encontrada amplamente. Então, às vezes, você não sabe, mas o seu colega de trabalho, o seu parente, o seu vizinho já está sendo usuário desse tipo de droga. E em Viçosa, vamos dizer, né, nós não temos ainda um ponto de consumo dessa droga, que a gente pode chamar da Cracolândia, né, onde eles se reúnem. Né, então, são vários locais. Normalmente usam em casa, né, se reúnem aí nos cantos da cidade ou nas esquinas dos bairros, normalmente no período da noite, da madrugada, em que não há uma fiscalização. Então, a gente... E geralmente o material é entregue de moto, né? De moto. Então, assim, nessa parte da entrega do material, a gente tem que falar sobre as diversas formas em que o usuário usa para poder receber e o traficante usa para entregar, né? Então, assim, existe uma infinidade de meios para essa droga ser usada e além da moto que é usada para entrega, o que mais? Como que eles fazem? Às vezes o cidadão não quer se arriscar de sair de casa, né? Do seu apartamento, do seu flat, do seu quarto de hotel e ir até a boca de fumo comprar. Então, há vamos dizer assim, uma rede de usuários, né? Inclusive através de grupos de WhatsApp, de Facebook, há códigos em que eles conversam sobre qual é o nome da droga, quem está entregando, quem tem, né? Então, assim... Mas sempre com um código que ninguém vai entender que é... Dentro das salas de aula, dentro do ambiente de trabalho, então sempre em código... E aí formam-se aqueles grupos, né? Tem aquele grupo ali, me parece que é de fato um consumidor. Se aproxima, e aí, como é que tá? Tem, não tem? Hoje não tem, a polícia bateu na boca do cara que eu comprava e acabou. Mas tem um outro que tem. Então, assim, é o que a gente fala, o mercado consumidor existe, né? Se o cidadão não encontrar em Viçosa, ele vai em outra cidade e compra. Traz de outra cidade. Eu tenho um primo que traz. É verdade que quando chega... a droga em Viçosa solta-se foguetes? Esse, vamos dizer assim, era uma forma, né, que até então se encontrava. Mas não deve ser nada, né? Porque porque tudo que o traficante menos quer ser, vamos dizer assim, que tem, né, vamos dizer assim, no local tem. Porque vamos dizer que o código que o consumidor tem, a polícia sabe também. Né? Então, assim, o que eles querem é manter na máxima surdina possível. Mais segredo, melhor. Mas, né, para essa questão dos fogos, essa é a história. Isso é uma história, né? De fato, já acontecia em épocas passadas, e isso, inclusive, veio do Rio de Janeiro. Essa história de soltar fogos de artifício era uma tática que se usava nos morros do Rio de Janeiro e que acabou sendo divulgada, mas nós não temos essa maneira de divulgação em Viçosa. E quando chega algum carregamento, vocês são avisados? Existe denúncia? Ô, Sônia, você imagina, suponhamos que a gente faça uma blitz agora nas rodovias de acesso a Viçosa. Por onde que a droga chega? Chega na estrada. Onde? Nos veículos, nos caminhões. Suponhamos que a gente pare uma carga de arroz, né? Uma carreta de 10 toneladas de arroz. Essa droga pode estar lá no fundo da carreta, né? Como que eu, polícia militar, vou retirar da caçamba da carreta 10 toneladas de arroz, procurar, se eu não achar, tem que botar 10 toneladas em cima da carreta de novo. Suponhamos uma carga, um caminhão de eucalipto. Retirar todas aquelas toras de eucalipto para botar no meio. Então você que é um traficante, e eu não estou ensinando ninguém a fazer isso, que todos eles já sabem, né? Onde que eles colocam a droga? Eles
Coloca escondido no fundo falso de um veículo. Coloca escondido no fundo falso de um caminhão, ou no meio de uma carga, ou dentro da carga, né? Dentro do saco de café, né? Substitui o café pela maconha. Então, assim, existe uma infinidade de formas dessa droga chegar, né? E, normalmente, o sucesso que a gente tem é fruto de denúncia. Em primeiro lugar, denúncia. 90% das vezes que a gente pega uma boa carga é denúncia, porque nós também temos informantes, bons informantes, porque, como eu disse, tem pessoas de bem, né? Claro, que moram ou que frequentam as casas de quem consome ou quem vende droga. Então, essas pessoas de bem querem que a droga acabe, porque sabe da desgraça que é. Claro. Então, ou seja, nós trabalhamos, nós temos nossa rede de informantes. E o informante, quando liga para a gente, nós acreditamos. Né? Eu já cheguei a falar aqui na rádio, nós temos 2 canais de comunicação oficiais com a Polícia Militar, um que é o 190, que tem que ser usado para situações de emergência, e nós temos o 181, que é o Disque 181, que é o Disque Denúncia, que nós recebemos também muitas denúncias através desse canal, e denúncias boas, que nos levam até locais onde as drogas podem estar escondidas ou quem esteja vendendo. Mas a forma como essa droga chega, não só em Viçosa, mas em qualquer cidade do Brasil, ela é das mais variadas formas. Então as pessoas falam, por que a polícia não faz uma blitz e cerca a droga na entrada da cidade? Tá, então vou parar todos os 700 mil veículos que chegam em Viçosa e vou abrir todas as portas, descarregar todas as cargas. Existe uma coisa que a gente leva muito em conta, né? A sociedade quer providências, mas não quer providências em que ela esteja envolvida. Então, não existe o tolerância zero, né? A sociedade não quer o tolerância zero. O que é o tolerância zero? Parar todo mundo, fiscalizar todo mundo, qualquer crime de menor potencial que exista, que a pessoa seja punida, né? Porque o jeitinho brasileiro está incrustado na nossa cultura, né? Você quer que a justiça seja feita para o outro. Para mim, não. É igual no trânsito, né? Todo mundo reclama de que o motorista não autoriza o pedestre, não dá prioridade para o pedestre. Né? Todo mundo reclama que tem estacionamento em faixa dupla na porta da escola, mas quando o policial vai lá e chama a atenção do motorista, não, mas espera aí, eu sou trabalhador, ou não, eu só estou pegando meu filho. Não, mas eu saí dali agora e não esqueci de botar o cinto, porque eu acabei de sair dali e estou indo ali. Então, assim, a sociedade, né? E quando a gente fala sociedade, a gente não coloca a polícia militar como um extraterrestre, né? Ah, mas o policial também faz isso. A sociedade brasileira não aceita o tolerância zero, né? A lei tem que ser cumprida, mas para o outro. Para mim, não. Eu sou de bem. Eu não me chame a atenção porque eu sou do bem. E nem sempre é assim, não é verdade? Então, nós também não temos condições de ver na testa das pessoas quem é do bem e quem é do mal. O policial tem que chegar, abordar, perguntar, vasculhar e tchau, foi embora. Esse é o nosso trabalho. E para este ano, vocês têm algum plano específico ou alguma estratégia para, se é que pode falar, né? Sim. Nós passamos a receber, desde o final do ano passado para agora, algum apoio que vem de outras cidades. Não por conta de que os policiais não estejam dando conta da criminalidade, mas para que a cidade de Viçosa continue nesse patamar de tranquilidade. Então, chega num nível em que a gente não consegue reduzir mais o crime. Porque o crime é um acontecimento natural da sociedade. O crime, ele tem que acontecer. Né? Ele é natural, ele vai acontecer, sempre vai acontecer. Nunca haverá uma cidade com zero crime. Sempre vai haver crime. Então chegou num ponto em que a gente tem que manter esse nível aqui em Viçosa de criminalidade. E nós temos recebido e vamos receber ao longo do ano. Talvez a cidade já tenha percebido agora nas últimas semanas a presença de algumas viaturas da polícia diferentes. Elas têm até uma coloração diferente, elas são cinza e vêm com a inscrição Rotan na traseira. Essas equipes nós temos recebido de Belo Horizonte, elas permanecem aqui conosco durante a semana. E como eu disse no início aqui da nossa entrevista, a gente separa aqueles alvos para que esses policiais visitem, procurem saber onde estão, saibam o que está fazendo. Né? A gente chama de visita intranquilizadora. A gente vai até a casa dele, foi tudo bem, bom dia, já foi para o trabalho? Onde é que você está trabalhando? O que você está fazendo? Já foi no fórum? Estava preso? O que você está fazendo? Tenha um bom dia. Basta. É importante que a gente faça isso. Parece uma coisa muito idiota, banal,
Mas é importante que o infrator saiba que nós estamos de olho nele. Alguém tem que tomar conta desse cidadão. Alguém tem que tomar conta dele. E ele tem que saber que nós estamos de olho nele. De que qualquer passo fora da linha, né, pisou fora da faixa, nós estamos de olho nele. E vocês estão sempre atentos. Sempre atento, sempre participando com denúncia da comunidade, né? Porque o bairro sabe quem que é o infrator. E o bairro sabe que aquele infrator é que comete o crime ali. E a comunidade colabora, né? Demais, né? Até aproveitando a oportunidade de agradecer demais. Continuem fazendo as denúncias, continuem encaminhando as denúncias ou para os policiais que já são do conhecimento do bairro, né? O policial também precisa ter um trabalho comunitário, de chegar até o comerciante. Os comerciantes nos ajudam demais, passando denúncias sobre algum cidadão estranho, sobre alguém que está rodando o ambiente, ou até mesmo do policial que é morador do bairro e sabe da rotina do bairro. Nós temos alguns grupos na cidade que nos passam denúncias em assuntos específicos, por exemplo, os taxistas, os gerentes de banco, os gerentes de casa lotérica, os comerciantes em geral. Então nós temos grupos no WhatsApp em que essas pessoas, né, de grupos diferentes estão conosco. Então nós montamos grupos. Primeiro fazemos uma visita, fazemos um cadastramento dessas pessoas que são parceiras nossas na segurança e a gente conversa nos grupos do WhatsApp. Então muitas das vezes, recentemente nós tivemos um bom sucesso na prisão e na abordagem de alguns infratores que rodam o centro da cidade, através desses grupos. Então, ou seja, essas estratégias, não só de contato com as pessoas, mas como também de reforço policial, para que essa tranquilidade permaneça, é o nosso mote agora, nosso tema e nossa estratégia agora para esse primeiro semestre. Major Jean, foi um prazer imenso conversar com você aqui no nosso programa da TV Viçosa. Agradeço-lhe muito pela atenção ao nosso convite e, logicamente, esperamos contar com você mais vezes aqui. Olha, eu que agradeço imensamente. Vamos dizer que o nosso trabalho não se encerra só lá dentro do quartel ou dentro da viatura policial. Divulgar o nosso trabalho e aproveitar esse importante canal de comunicação para continuar pedindo o apoio das pessoas na segurança pública, porque, como está escrito na Constituição, né, segurança pública é direito e responsabilidade de todos. Artigo 144 da Constituição Federal. Então, ou seja, todos nós somos responsáveis pela segurança da nossa cidade. Muito bom. Mais uma vez, muito obrigada. Pessoal, então, ficamos assim. Voltaremos na semana que vem, se Deus quiser. Obrigada por tudo. Fiquem com Deus, que eu vou também.